A gente vai discutir tanto o cenário atual, quanto o que a gente imagina aí a respeito da IA. É mestre em engenharia pela Poli, leciona na FII e na GV, ele desenvolveu e implementou metodologias de portfólio, PMO e práticas ágeis para organizações. É o José Finocchio. No final de 2025 vai ter o apocalipse do BPO. Quais desses podem ser eliminados? O ser humano. O que faz a economia girar é a pessoa consumir. Um mundo que se materializa, ele se define na hora que você olha. A computação de inteligência artificial, ela é um novo paradigma. Dois pontos importantes que eu quero compartilhar aqui antes da gente seguir. Que é o seguinte, a gente está com listas de espera. Primeiro, para um curso que é de júnior a sênior. Ou seja, eu vou te acompanhar durante toda essa jornada de construção de habilidade e conhecimento para se tornar sênior. E também tem um outro que é de sênior a gerente. E aí, o grande lance a gente está disponibilizando listas de espera para esses dois cursos, tá? E a lista de espera é para você garantir que quando a gente soltar o curso, que é ao soltar as inscrições para o curso, que vai ser primeiro para quem está na lista de espera, você tem a garantia ali de conseguir ter a sua vaga, tá? E aí, de uma forma prática, quando a gente fala de júnior a sênior, a gente está falando ali de rendimentos, de salários que são em torno de R$3.000 para sênior que são de 10 a 14 mil reais. E aí, quando a gente fala de sênior a gerente, é de rendimentos ali de 12, 14 para rendimentos de 18, 20 e 24 mil reais, tá? E para isso, vocês do outro lado precisam ter algumas habilidades e conhecimentos que a gente vai ajudar a construir, que vai desde oratória até conhecimento de como se conduz projeto de forma eficiente e eficaz, como que lida com gente, qual que é a postura que você tem que ter para conseguir alcançar determinada posição, tá? E aí você vai poder parar com essa historinha aí de falar, pô, mas eu tô há tanto tempo como júnior, eu tô há tanto tempo como sênior, eu tô há 10 anos como sênior, não consigo virar gerente. Muito provavelmente você está sem os skills que são necessários para ocupar essa vaga. Então vai lá, se inscreva na lista de espera e a gente vai se ver onde? Do outro lado no curso, tá bom? Vamos lá pro programa. Sejam bem-vindos ao Veronese Podcast. Aqui quem fala é o Fernando Veronese, o host do podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que está em alta e a gente não sabe se isso é uma alta ou quando vai amadurecer o tema e vai deixar de ficar em alta, né? Que é a tal da IA, né? A gente vai discutir tanto o cenário atual quanto o que a gente imagina aí para os próximos 5 anos a respeito da IA, entre outras coisas. E para isso, trouxe convidados de peso, né? Um cara que é super entusiasta, tá? E aqui sobre ele é o José Finocchio, né? Que é consultor, professor e palestrante, com mais de 19 anos de experiência em gestão de portfólio e projetos, é mestre em engenharia pela Poli, leciona na FII e na GV, e como proprietário do PM Canvas, ele desenvolveu e implementou metodologias de portfólio, PMO e práticas ágeis para organizações como McDonald's, Natura, Cosan, Roche e por aí vai, muitas outras. Desde agosto de 2023, ele atua como Generative AI for Projects na Deloitte e também é entusiasta, como comentei, de IA, e ele testa, essa é a parte que eu acho mais interessante, não mais interessante desse contexto, né, da apresentação dele, mas interessante dele estar aqui hoje, é que ele testa as principais ferramentas do mercado de IA, tá? Ele já capacitou milhares de profissionais e é autor premiado de uma das principais ferramentas utilizadas no Brasil para planejamento de projetos, PM Canvas. Inclusive, acho que foi premiado, né, no PMI Estados Unidos, né? O PM Dome que foi o premiado. Ok. PM Dome. Mas o PM Canvas, ele tem mais de 1 milhão de usuários, a última vez que eu contei. Mas tem bastante. Então, professor Finocchio, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado. Que legal. E aí, pra gente começar, o que eu tenho visto? Eu, que sou um cara nerd, eu fico confuso a respeito da quantidade de aplicativos, de ferramentas, de tudo que está disponível pra gente. E parece aquela sensação de ansiedade de que, pô, tô desatualizado, a partir do próximo minuto já estou desatualizado a quantidade de coisas que estão aparecendo sobre IA. O que você pode dizer pra gente que é importante no cenário atual para a gente olhar para a IA? Quais são as ferramentas que realmente faz sentido a gente parar e falar, não, legal, eu vou conhecer essa ferramenta?
Bom, eu tenho uma visão, sempre externei essa visão, que essa revolução da AI generativa, ela é geopolítica. Tá. São duas potências mundiais brigando para se reafirmar como uma sua posição de líder, e existe o bloco americano, existe o bloco chinês, existe dentro dos seus respectivos países uma certa colaboração entre eles. Uhum. Não é algo acadêmico que veio da universidade. São empresas que têm laboratórios incríveis que desenvolvem muitas coisas que são black box. Mas nessa disputa, pelo menos tenta-se criar um ritmo alucinante. Eu faço isso pelo meu trabalho. Eu tenho que ir lá e pesquisar todo mês, uma vez ou duas vezes por mês, eu pego um grupo de pessoas e ensino o que tem na área de AI PMO, né? Inteligência Artificial para PMOs. É difícil para mim, é meu trabalho, mas é difícil para mim acompanhar todos os lançamentos. Sempre tem coisa absolutamente nova e são coisas impactantes no trabalho do PMO. Então, está num ritmo frenético, alucinante, é isso que eu posso dizer. E, Finoco, você acha que... A gente sabe que é uma hype, né? A gente sabe que depois que saiu a linguagem natural, né? A comunicação através de linguagem natural, isso se tornou aí um tema muito quente e tá todo mundo falando. Desde pessoas com baixa escolaridade se interessam, até pessoas muito intelectualizadas, né? Você acha que a gente está próximo a um nível de amadurecimento? Isso vai se tornar algo comum do nosso dia a dia? Ou você acha que as pessoas vão passar a falar menos a respeito disso nos próximos anos? Não, eu não tenho essa teoria. Existem os negacionistas, né? Tá. Que eles falam assim, é uma moda. É uma moda como o metaverso, né? Eu acho que isso tem dois erros. Primeiro, falar que a AI é uma moda, e depois falar que o metaverso foi uma moda que já passou. O metaverso, ele não passou. Ele pode ter passado para o usuário de bens de consumo que não tem US$ 500 para comprar um óculos. Talvez nunca pegou, porque as pessoas não tinham essa disponibilidade. Mas o metaverso ele continua extremamente ativo na indústria bélica, na indústria de uma maneira geral, no self-driving, é tudo sobre isso. Em nenhum momento a Meta foi ameaçada porque as pessoas não compravam o óculos do metaverso. Ao contrário, ela só contrata pessoas na área de metaverso e ela demite pessoas em outras áreas, né? Então, é falsa essa ideia que existe essa hype, né? Eu acho que hype é um termo que pode levar as pessoas ao engano. Quando você fala que é hype, você está falando para mim, fica tranquilo, que é uma moda, vai passar. Você continua fazendo as coisas da mesma maneira que você fazia. Isso é um tremendo mau conselho, tremendo mau conselho. Outra coisa que ele deixa as pessoas despreparadas. Ah, isso não vai dar nada no mundo. Pode ficar tranquilo, isso não representa uma ameaça para o mundo. E eu acho também isso é extremamente falso e extremamente perigoso. A inteligência artificial ela tem um poder bélico, ela tem um poder de crime, ela tem um poder de terrorismo biológico, ela tem um poder de destruir empregos. Não é uma coisa que nós temos que ficar, relax que é moda e vai passar. Não é. Agora, o Brasil, ele está preparado para isso? Não. O Brasil, ele não investe em tecnologia. O governo não investe em tecnologia e o setor privado investe muito pouco, muito na sua área direta de produto. Mas investir em inteligência artificial requer alguns milhões de dólares. Eu não vejo aqui no Brasil, mesmo as grandes empresas, vamos falar empresas como bancos, investirem significativamente em inteligência artificial. Então, ao passo que a gente tem esses dois players de uma maneira muito acelerada, a gente tem o Brasil de uma maneira lenta. Sem problemas.
né, vamos ser usuários. Então, esse é o ponto. O que eu penso é assim, tudo bem, a gente está muito atrasado, não dá nem pra dizer que estamos atrasados, a gente não está em lugar nenhum quando a gente fala em investimento em IA no Brasil, Isso. né? Só que assim, sendo usuários, será que a gente, se as empresas e a sociedade fizessem adesão de fato da IA, aprendessem a utilizar a IA, será que isso não poderia trazer uma vantagem competitiva de alguma forma para a gente conseguir? Porque esse é sempre meu desejo, afinal. Quando eu falo que eu até fiz um Reels outro dia, Reels não, um Story outro dia, falando disso, no final do ano passado. O brasileiro tem que entender que o mercado não existe só aqui no Brasil. O mercado existe fora. Então, por exemplo, hoje, na SMR, na consultoria, se eu pego um consultor que é sênior e eu entrego para ele ferramentas de IA, entrego o ChatGPT, da OpenAI e pago, nem o Pro, o Plus, que não tinha nem o Pro na época que eu comecei a colocar isso dentro da consultoria. Esse indivíduo, ele consegue produzir muitíssimo mais. Ele quase faz a superinteligência ativar, que nem você costuma brincar nos seus cursos. Então, será que a gente equipar os nossos profissionais aqui no Brasil, será que isso não habilita para tornar o Brasil, fazer o Brasil ter mais potência do que ele tem hoje, cara? Sendo só consumidor. Sim, usuário, né? Sim, eu acho que sim. Nós vamos passar por uma nova fase da economia. Tá. A economia, ela vai continuar sendo uma cadeia de valor. Uhum. É um encadeamento de transformações de valores, que é uma cadeia de valor. E que provavelmente tem o cliente final no final, mas tem clientes intermediários ao longo dessa cadeia. Isso não vai deixar de existir. Tal qual o Taiichi Ohno desenhou no modelo Toyota de produção, ele vai continuar a existir, o modelo Toyota de produção. Porém, ele vai ser com uma vazão maior, com um throughput maior. Então, você imagina que você tem uma sociedade que opera a 10 km por hora, em poucos anos ela vai estar trabalhando a 100 km por hora. Fazendo a mesma coisa a 100 km por hora, mas claro, fazendo mais. Vai aumentar o diâmetro do tubo, vai aumentar a velocidade de fluxo dentro do tubo. Então, é preciso preparar essa sociedade para fazer mais. Essa sociedade que aumenta a velocidade, e ela aumenta como um todo, ela não desloca o ser humano. Ela continua alocando o ser humano, só que numa velocidade de fluxo maior. Uhum. E isso é bom. A gente vai ter mais abundância. O problema é quando existem... Nós estamos acelerando e você está trabalhando a 10 e eu estou trabalhando a 100. Aí você que está trabalhando a 10, você será prejudicado. Se a gente conseguir fazer essa escala homogênea, e é interesse da sociedade, de todo mundo, inclusive dos big players internacionais, que todo mundo venha junto nessa velocidade. Quer dizer, é interesse que venha até a velocidade deles, não mais que a velocidade deles. Né? Vai ser positivo. Tá. Agora, se a gente tiver setores que eles estão lentos, vai ser distópico para essas pessoas e potencialmente até para as outras que se aceleraram. Então, isso, fazendo o gancho que você está falando, sabe o que me faz pensar? Que assim, quando você fala que o canal vai ficar mais largo, ou seja, vai ter maior capacidade produtiva, Throughput. Eu acho interessante, mas a gente sabe que isso não vai acontecer para todos ao mesmo tempo. Né? Esse é o problema. Esse é o problema. O quanto homogêneo é isso. Exato. E aí, o que me faz pensar, tem empresas que eu já passei prestando consultoria, Finóquio, que são empresas que faturam bi. Uhum. E aí, quando você vai olhar o processo, às vezes tem um sistema de gestão, tem o SAP, tem alguma coisa, mas é tudo no Excel. É menos que manual. É menos que manual. Exato. É menos que manual. Exato. E eu fico pensando, pô, o RPA, quanto tempo algumas empresas existe o RPA? Já faz mais de década. Sim. Né? E tem poucas empresas, se a gente pensar
no quão disponível isso tá, poucas empresas investem em ter bastante RPA. E aí quando a gente vem com o ChatGPT, com os agentes, que são praticamente uma evolução da RPA porque são inteligentes, eu não consigo imaginar que as empresas nos próximos 5 anos todas vão estar utilizando. Porque se já existe precariedade hoje, com tanto recurso disponível, o que garante que essas empresas vão passar a adotar, entendeu? É um negócio que me faz pensar, cara. Olha, eu dou cursos e eu emito notas fiscais pelo site da prefeitura. Aham. E eu pedi para o ChatGPT desenvolver em Python um programa que faz o scrapping da tela da prefeitura e faz o RPA. É uma coisa que existe no mercado, mas cobrava uma fortuna para fazer. Então, eu estava longe de ser uma empresa que ia ter um RPA, mas agora eu tenho. Uhum. Se você põe as caras, né, você consegue fazer. Uhum. O RPA está mais acessível. Uhum. Não, isso é interessante pra caramba. Putz, que legal, cara. Não, a gente vai chegar, né, em falar do que é possível fazer com o IA, né? Mas uma coisa que eu gostaria de trazer pra gente discutir, porque a ideia de levar pra audiência formas de trabalho com IA. E aí, não tem como não falar de ontologia e knowledge graphs. Eu preciso dizer que knowledge graphs eu nem conhecia antes de você comentar comigo, tá? Certo. Mas ontologia é um negócio muitíssimo interessante. Você consegue explicar pra gente o que seria ontologia e o que seria o knowledge graphs? Sim. O mundo ele é feito de entidades e relacionamento entre essas entidades. Isso não é novo. Quando eu comecei a minha carreira, trabalhava com banco de dados, então tinha o Peter Shane, o James Martin, e quando a gente ia desenhar um banco de dados, você desenhava a entidade e o relacionamento. Uhum. Quer dizer, são conceitos, são objetos que têm relacionamento entre si. Mas, nessa época, estávamos falando de tabelas em banco de dados. Uhum. Mas você sabe que quando a gente está fazendo um plano de projeto, não é uma tabela, é um plano. Um plano executivo. Um plano executivo de um capital project. A pessoa abre um documento Word, escreve um monte de coisas lá e são não estruturadas, mas não quer dizer que lá não existam conceitos e relacionamento entre conceitos. Um knowledge graph, ele não tem essa limitação. Ele trata o documento como se fosse um banco de dados. Ele identifica, pelo poder da computação semântica que tem, ele identifica conceitos, identifica os outros conceitos e faz o relacionamento entre eles. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. Quer ver uma área de gerenciamento de projetos onde é tudo baseado em e-mail, texto, documento? É a área de contratação. Uhum. Então, existe um owner que contratou empreiteiras e, frequentemente, essas empreiteiras, claro, assinou um contrato, que é um documento, e contratou empreiteiras que, frequentemente, fazem pleitos, claims, falando, olha, eu não pude trabalhar porque tinha um bloqueio, então minha equipe ficou parada, eu preciso de uma recompensa financeira. Tudo isso é feito na base de texto. Não existe banco de dados aqui. Existem os registros de obras que são digitalizados, mas poucos estão em bancos de dados, né? Eles são digitalizados no sentido que são emitidos pelo computador, mas o banco de dados do ecossistema não é acessível. Então, o que o Knowledge Graph faz? Ele está falando assim, bom, existem 3 entidades. Existe a entidade contrato, existe a entidade pleito, existe a entidade registro. Espera lá, vamos quebrar um pouco mais. Um contrato possui cláusulas, um contrato possui BDI, um contrato possui itens de preço, um contrato possui condições de validade. Vamos olhar o pleito. O pleito ele é quebrado em componentes. Cada componente pede uma recompensa por horas paradas,
uma recompensa por trabalho extra feito fora do escopo. Com a inteligência artificial entra nesses documentos, no contrato. Ela entra dentro dos e-mails, ela entra dentro dos Excels e ela classifica semanticamente o que essas pessoas estão falando. Olha, você está falando, de uma restrição e um bloqueio no seu item plate, então vamos colocar na caixinha de restrição e bloqueio. Agora eu vou ler o contrato. O que ele fala sobre restrição e bloqueio? Existe uma cláusula 3.21 fala sobre restrição e bloqueio. Como que esse item se relaciona, que você colocou no registro, um bloqueio, como que ele se relaciona com o contrato? Ele se relaciona dessa maneira. Isso não estava acessível para nós, meros mortais, há 2 anos e meio atrás. Esse tipo de computação semântica, que ele pega um texto e ele entende o significado, e entendendo o significado, ele põe na caixinha certa de banco de dados. Agora, um Knowledge Graph, ele é isso. Ele é um modelo entidade de relacionamento que a gente conhecia lá da década de 80, mas para tudo, não limitado ao banco de dados. Ele pega o seu documento e vai fazer um modelo entidade de relacionamento. Ele vai pegar a sua reunião. A sua reunião ela tem uma agenda. A agenda tem conceitos e relacionamento entre conceitos. E eu vou transformar a sua reunião num Knowledge Graph. E esse Knowledge Graph, ele é uma nova tecnologia de banco de dados. Ele é um banco de dados, mas não relacional. É um banco de dados onde existe um número gigantesco de entidades e relacionamento entre elas. É uma coisa onde o Brasil esteve muito atrasado e ele sofre por isso. Porque onde existe essa complexidade de pessoas e relacionamentos? Nas mídias sociais. Então, eu sou amigo do Veronese. O Veronese é amigo do João e da Ana. Como que eu tenho acesso ao João e à Ana? Pelo Veronese. Que tipo de relacionamento que o Veronese tem com o João? Então, imagina que eu construo essa base de conhecimento. E aí, pera lá, você está colocando posts. Os seus posts têm uma interpretação semântica. É como se eu fizesse em cada post seu um teste de personalidade. Em cada post que você fez, eu tenho um DISC, eu tenho um MBTI, eu tenho arquétipos. E eu tenho toda essa rede. Isso significa poder. Com esse poder, muda-se regimes nos países. Você percebeu o quanto que isso é poderoso? Meu Deus. Ele muda-se regimes. Né? Caramba, cara. Mas esse poder de relacionar conceitos, isso tudo está por detrás de um conceito chamado Knowledge Graphs, é isso? Sim. Tá. E as ontologias? O que é a ontologia? Quando a gente está definindo abstratamente esses conceitos, por exemplo, existem entidades, conceitos, que se relacionam com outros conceitos. Enquanto eu não coloquei dado, não é Knowledge Graph, porque Knowledge Graph é um banco de dados. Então, por exemplo, Finoco, posso dizer que a estrutura de uma família é uma ontologia? Um pai tem um pai que é avô do filho, essa relação, porque é um negócio tão complexo que até hoje alguém fala assim, pô, o tio do avô, isso aqui já dá um bug mental. Isso. Então, essa relação seria uma ontologia. Sim, a relação familiar é uma ontologia. Tá. Por exemplo, eu e você somos professores. Então, nós temos business schools. Quais business schools? Tem a XPTO, a YZ. Você tem aqui o Veronese dá aula numa business school. Então, o Veronese é uma pessoa, ele é professor, ele dá aula numa business school.
Já eu falei que você é professor, eu falei que você dá aula numa business school. O Finocchio é professor também, ou tem a mesma relação. Ele também dá aula numa business school. O Finocchio dá aula na mesma business school que você. Então, a ontologia ela fala sobre professores, pessoas, escolas. Quando a gente coloca dado nisso, a gente está transformando num knowledge graph, num banco de dados. Tá. Mas a gente começa definindo as ontologias. Isso, para a inteligência artificial, ele é fantástico, porque nós estamos aqui numa conversa, eu já defini que existe uma coisa que é business school, já defini uma coisa que é professor, ele vai entender na nossa conversa e vai preencher, falar que eu e você trabalhamos na mesma. Então, business legal, school. achei interessante. Agora sim, o ponto é, se você começa, você pega lá, vou pegar o ChatGPT, depois a gente fala de outras IAs, Certo. tá? Pega o ChatGPT lá do OpenAI, e aí eu pego o ChatGPT e começo a construir um plano de projeto, por exemplo, ou começo a construir as relações que eu tenho dentro do meu ambiente de trabalho. Ótimo. Relações de poder, tudo bem. Só que ele vai utilizar, aí é uma pergunta, né? O ChatGPT, ele vai utilizar a ontologia que ele faz da leitura do que você está colocando ali dentro, ou seria mais interessante eu criar a ontologia, ou seja, a forma que eu gostaria que ele visse esses relacionamentos? Para um uso corporativo, é extremamente favorável que você crie a ontologia e você use o ChatGPT para colocar dentro da sua ontologia. Na verdade, você está usando o ChatGPT com toda a potência que ele tem para pegar informação não estruturada, multimodal, vídeo, voz, reunião, transcrito, memos, colocar dentro dos seus conceitos. E você sabe que pessoas, elas dão nomes diferentes para as mesmas coisas, né? Então você está trabalhando com um parceiro, ele chama uma coisa de PMO e outro chama de PMO. Um está querendo falar sobre gerente de projeto e outro está querendo falar sobre uma unidade organizacional chamada PMO. A ontologia resolve esse problema. Boa. Ela dá o mesmo nome. Pera lá, você está falando sobre a unidade organizacional, você está falando do job description de alguém. Tá. Ou você está falando, além do job description, do papel que essa pessoa tem. Então a ontologia ela resolve absolutamente, ela traduz, mesmo que a pessoa chame de PMO, a pessoa e o outro chame de PMO o departamento, ela resolve isso e põe vocês na mesma página para falar a mesma coisa. Isso é fantástico. Mas resumindo, nós temos esse trabalho, é o ontologista, né, que tem esse trabalho árduo, que às vezes ele transcende 1 ano, 2, para escrever a ontologia daquela empresa, daquele business. E com base nisso, a inteligência artificial passa a ficar muito mais poderosa. Muito mais assertivo, inclusive. Muito mais assertiva. Ela psicotiza menos. Psicotiza, adoro isso. Ela desvia menos. Ó, 2 comentários. Um primeiro a primeira vez que eu ouvi falar sobre ontologia foi no meio do ano passado, um post seu no LinkedIn. Você colocou uma ontologia para a gestão de projetos, para conduzir projetos. Sim. Eu olhei aquilo e falei, porra, por que eu não pensei nisso, cara? Eu peguei e mandei pro gerente executivo da SMR e falei, cara, sempre que tiver um projeto, você precisa contextualizar, Sim. mostrando as relações. Então Verdade. isso é muito legal, muito legal. E outra coisa que eu fico pensando para quem estiver assistindo a gente, para nossa audiência, é legal comentar aqui. Você entrou na frente da GPT, você tem um novo projeto, você trabalha, aí não importa se você trabalha em projeto, você trabalha no ambiente de trabalho, contextualiza onde você está. Fale sobre a cultura de onde você está. Para que as perguntas que você fizer, os prompts que você colocar ali dentro, a interação que você tiver com a inteligência artificial, ela vai entender melhor o seu contexto. Então, quando você fala, por exemplo, de criar uma ontologia, eu nem sabia que existia uma profissão de ontologista, por exemplo. Existe. Ontologista de dados, né? De dados, tá. Porque ontologia ela é muitas coisas. Ontologia tem um significado
É claro que ela tem um núcleo comum de entendimento. Os filósofos falam sobre ontologia, que estuda o ser, a realidade, e e é daí onde vem a ontologia base. Na medicina existe um significado para ontologia, no direito existe um significado para ontologia, mas nós que trabalhamos em business, a gente está falando de dados, né? Ontologia de dados, isso que importa. Ontologia da informação. E aí, você falando me lembrou, não faz muito tempo eu li sobre um cara chamado Michael Polanyi, que é um britânico, um filósofo britânico, húngaro-britânico, e ele fala sobre conhecimento tácito e explícito. Sim. E aí para quem não conhece os conceitos, o tácito é aquele conhecimento que a gente tem, né, que é um feeling nosso. Exemplo prático. Minha esposa fala para mim assim: amor, pega lá o café e coloca adoçante. Ela não tá usando mais adoçante, mas na época sim. Perguntei quanto? Uma esguichada. Ela sabe o quanto tá uma esguichada. Ela pega o café e... Ela sabe, ela tem aquele feeling, um conhecimento tácito. O que seria um conhecimento explícito? Ela criar um padrão, uma medida, uma forma de externalizar e passar para outra pessoa aquilo. Então ela poderia falar: ó, a esguichada, amor, é o equivalente a... 3 gramas. 3 gramas ou 2 gotas, 15 gotas, sei lá, sabe? Então, conhecimento tácito é tudo aquilo que está dentro de nós. Se a gente for fazer um paralelo com a gestão, por exemplo, pensando em pessoas, o soft skill é muito tácito, né? É muito no feeling. O explícito é quando a gente pega e cria um método para conseguir transbordar e escalar aquele skill ou aquela ferramenta, né? Então, quando você está falando de ontologia, me faz pensar que a ontologia é uma forma também da gente transformar o que é conhecimento tácito em conhecimento explícito também. Isso. Ó, vamos, já que nós dois somos mestres na área de gerenciamento de projetos, vamos dar um exemplo bem clássico disso, né? Quantas vezes você não ensinou fundamentos de gerenciamento de projetos para várias turmas? Eu também. Mas a gente entregou alguma coisa explícita para eles falando que, por exemplo, uma premissa vem de um stakeholder externo. Os stakeholders externos, eles são do ambiente do projeto. É um relacionamento. Stakeholders são do ambiente do projeto. Ambiente é algo que você não controla. Esse ambiente provê condições. E como você não controla, você não tem certeza. Então você faz coisas que você acha. São chamadas de premissas. E as premissas, por você achar, elas possuem um risco. Então premissas geram, por conta da incerteza, risco. Os riscos, eles demandam uma resposta. E uma maneira de responder ao risco é impor determinadas restrições. Eu falei aí várias tuplas. Tuplas são premissa e risco. Premissa, sujeito. Risco, objeto. Predicado, gera. Premissa, gera risco. A gente deu aula, sim. Premissa, gera risco. Stakeholder me leva a fazer premissas. É um ponto interessante. É um ponto interessante. Os benefícios causam transformações significativas para determinados stakeholders que se transformam em beneficiários. Os benefícios ocorrem meses e anos depois do projeto. Então, em tudo isso daí, existem relações, existem entidades, benefício, beneficiários, produto gera uso. Uso é feito numa jornada de uso. Essa jornada de uso define os requisitos. Então, quantas dessas coisas não estão formalizadas? E isso é a ontologia de gerenciamento de projetos. Na hora que a gente clarifica essa ontologia, explode a cabeça. Pô, você tem razão, você tem razão. Tá, então, por exemplo, a gente explicitar isso, ou seja, colocar um documento ou Um modelo, isso ajuda a explicitar esse conhecimento que é tácito, né? Num diagrama. Que legal, cara, que legal. Mas existem a linguagem para a gente gravar a ontologia e a inteligência artificial lê essa linguagem. Existe uma linguagem
para escrever a ontologia. Ah, olha só, eu não sabia. E a inteligência artificial ela é plenamente capaz de entender. Então, antes dela acessar o seu documento, o seu contrato, ela lê a ontologia. Então, ela já vai, na hora que ela lê o seu contrato, é isso que ele está buscando aqui nesse contrato. Se você não estabelece uma ontologia, a própria AI estabelece Ela mesma. ela mesma. Tá. Mas que pode não ser a sua. Claro. E aí, um ponto interessante hoje a gente tem, eu particularmente uso só uma ferramenta, eu uso só o ChatGPT. Não está perdendo nada, porque Então, essa é a dúvida. powerhouse. É o Powerhouse. E, cara, essas outras, DeepSeek, a do Elon Musk, né? É Grok, Sim. eu não sei o nome. Grok. É fantástico. É fantástica. Fantástico. Mas assim, tipo, putz, não vou mais usar o ChatGPT, vou usar o Grok. Ele não é uma suíte tão completa quanto o ChatGPT. Tá. Por que o ChatGPT ele é completo? Por que Tostines vende mais? Porque está sempre fresquinho. Por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Se você for computar o acesso, é assim. O ChatGPT tem 10 vezes o acesso do número 2. Que será? Talvez fosse o Cloud, né? Mas eu não vejo uma grande competição entre eles. Eu acho que por ser um tema tão geopolítico, tão estratégico, o que aconteceu nos Estados Unidos, especificamente, é que o Estado falou aqui, seremos poucos, não seremos muitos. Esses poucos são esses players, essas big techs. Nós não vamos nos matar, nós não vamos destruir um ao outro. A gente vai se unir. Existe uma certa colaboração entre eles. É assim, bem sutil de ver essa colaboração. Você vê a colaboração porque existe um ritmo de lançamento e uma ordem de lançamento. Eles não lançam ao mesmo tempo. Uma vez na semana, um lança, um dia depois outro lança, outro lança, outro lança. Aí volta o ciclo. Um lança, o outro lança, um outro lança. Você vê quase que uma dança. Interrompendo essa dança e às vezes queimando a largada dessa dança, vêm os chineses, que também têm a sua colaboração. Agora o que a gente está vivendo, agora nessa semana, nesse começo de março, é o Manus, incrível, fazendo coisas que queima a largada do ChatGPT com o Operator, queima a largada do Cloud e na mesma trilha do DeepSeek, né? Então, os chineses fazendo lançamentos alternados. Eu nem conhecia esse, é Manus? Manus. Num nível incrível. Por exemplo, você pega simplesmente um arquivo. Eu quero contratar um engenheiro de software. Você pega o zip, ele começa. A engenheiro de software que você quer contratar, ele abre, extrai todos os currículos, cria uma matriz de avaliação, começa a avaliar, começa a fazer uma comparação pairwise, ele cria algoritmos em Python para comparar, ele joga na inteligência artificial, ele joga em diagramas, ele faz tudo. Esse campo ele é novo de engenharia de software, você está querendo fazer engenharia de software para Knowledge Graphs. Ele abre as bases de Knowledge Graphs, vê o que as grandes empresas de Knowledge Graphs estão pedindo de talento, volta nos currículos, faz um mapeamento e ele te entrega pronto o relatório. Uau. É isso que ele faz. E ele gerou um buzz tão grande que ele bloqueou. As pessoas começaram a se inscrever, a ponto que ele falou, não, calma que eu não consigo mais. Eu não tenho a mesma capacidade de receber acesso como o ChatGPT, que já está tendo 300 milhões por dia, se eu não me engano, né? Mas não tem. Para ter 300 milhões por dia, você tem que ter uma infraestrutura. Nossa. E também faz mais com menos essa nova ferramenta? Faz mais com menos. Na verdade, ela substitui verdadeiras empresas. E na área de desenvolvimento de software, ele não desenvolve um programa, ele desenvolve um sistema. Você fala assim, ó, eu quero que você desenvolva um sistema, e o sistema tem essas características.
ele coloca programadores, analistas de banco de dados e estabelece ele mesmo um workflow entre eles. Ele fala assim, ó, para fazer o sistema que você fez, eu vou precisar desse checklist. Ele abre o checklist para você, ele começa a mostrar. O primeiro que eu fiz, verdinho. Segundo, verdinho. Verdinho. Ah, aqui tá dando pau. Ele não te chama e fala que tá dando pau. Eu vou resolver. Ele abre, Nossa. identifica que tá dando pau. Ele abre telas, ele vê o que está nas telas. Ele consegue fazer scraping das telas. Ele não te chama. Ele resolve. Tá dando problema? Ele resolve. Ele vai fazendo check, 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 check. É realmente impressionante. Pode pesquisar. No YouTube já tem. Todo mundo tá chocado. Isso fez, obviamente, que as empresas americanas reagissem. Elas tinham coisas guardadas na gaveta, né? Mas estão lançando. Mas eu fico imaginando até quando que eles têm coisas guardadas na gaveta. Eu não creio que vai ter por muito tempo. Vai chegar uma hora que você não tem mais coisas na gaveta para lançar e fazer frente. Uau, meu Deus. Porque assim, quando o ChatGPT lançou o agente, eu assisti o lançamento lá do OpenAI, eu fiquei impressionado. De abrir o navegador. Tem o Operator, né? O Operator. Meu Deus, eu já fiquei impressionadíssimo, cara. E o que você tá falando é algo ainda... Tá num nível a mais. Uau, meu Deus. Tá num nível a mais. Meu Deus. Caramba, cara. Aí, quando a gente fala em... Tem algo que eu fico pensando, cara. Quais são os níveis, pensando numa organização, quais são os níveis de trabalho que talvez sejam os mais afetados? Eu digo, por exemplo, o que eu penso, tá, afinal? Que aí você, obviamente, faz as suas ponderações aí, né? Mas atividades de um assistente, atividades de um analista júnior, que são coisas mais repetitivas, que exigem menos intelectualidade, essas seriam as mais afetadas? Ou os gerentes seriam os mais afetados, por exemplo, porque o processo de decisão pode ser automatizado, por exemplo? O que você acha que no contexto organizacional vai ser mais afetado, cara? Existe... eu estava assistindo um podcast dos fundadores da Singularity University, sabe? Super conhecidos. Eles trazem players da indústria para falar. Então, eles falaram que no final de 2025 vai ter o apocalipse do BPO. Tudo que é BPO, Business Process Operation, traduzindo para quem não é técnico, é o carinha na frente do terminal. Tudo que é um analista na frente do terminal, com um conjunto limitado de conhecimento, potencialmente vai se extinguir por esse conjunto de agentes. E isso vai gerar uma crise, porque quem trabalha com BPO, as empresas que oferecem BPO, as pessoas que trabalham com BPO vão ser afetadas, que é um grande número de pessoas. O carinha na frente do terminal. Isso é desde a pessoa que atende num laboratório para fazer agendamento de exames, uma pessoa que trabalha na contabilidade, é tudo, né? Então é muito grande. Eu acho isso muito negativo se acontecer, o apocalipse do BPO acontecer agora de uma maneira, porque se a gente faz de uma maneira migratória, o que vai acontecer? Nós temos mais fluxo na sociedade, a gente precisa gerar mais demanda para fazer essa troca. Se a gente faz essa troca sem gerar essa mais demanda, sem gerar mais fluxo, é prejudicial. E é prejudicial para todos. Porque imagina que eu quebro uma empresa de BPO. A empresa de BPO para de comprar passagens. Quebra a empresa de passagens. Toda a cadeia integrada. Toda a cadeia. A empresa de passagens para de contratar cursos e nós, professores, paramos de dar cursos. Então é uma cadeia integrada. Eu acho que tem que ter um regulatório. Nós vamos migrar. A tecnologia mostra. O BPO não vai continuar da maneira que está. Mas a gente tem que fazer uma migração homogênea.
O que o computador não faz? Vamos pensar agora, vamos responder essa pergunta remetendo ao nosso Value Ring, PMO, que é uma área comum. O PMO Value Ring, você sabe que ele fala que existem 26, 27 serviços que um PMO realiza. Quais desses podem se beneficiar de automação? Eu fiz a conta, todos. Mas quais desses podem ser eliminados, o ser humano? Nenhum deles, porque são serviços de responsabilidade. Uhum. Se eu delegar para um computador, na maioria dos casos, existe um dano, um prejuízo muito grande para a sociedade, podendo ser até perda de vidas. Então, a responsabilidade, o accountability, que é uma palavra que a gente não tem, ok, houve um acidente numa obra, uma pessoa morreu. Quem é o accountable? É o CPF de quem? É o CREA de quem que será punido? Quem vai preso? Eu não posso falar que é o programa de computador que vai preso. Uhum. Então, em tudo existe accountability, especialmente no serviço de PMO. Uhum. E ele não vai deixar de ter accountability. O que a gente precisa ver é que isso vai trafegar mais fluxo. Eu vou fazer mais projetos. Eu vou produzir mais. Aquilo que era escasso vai ser mais abundante. Em tudo. Por exemplo, eu gosto muito de comer tâmaras. São docinhas. Eu também gosto de tâmara. Tâmaras Gosto bastante. com morango. É uma delícia, É né? uma delícia. Mas bom. é um pouco caro, né? É caro. E se a gente produzisse tâmaras mais baratos? Todo mundo teria acesso à tâmara mais barata e aos morangos mais baratos. Então, isso que é o hiperfluxo. É o que eu chamo de hiperfluxo. E eu tento, se você fala assim, vamos definir o gerenciamento de projetos do futuro. Ele é um gerenciamento de hiperfluxo. Nós estamos construindo um powerhouse ao redor do Sol. E isso demoraria hoje centenas de anos para fazer. Uma usina que orbita o Sol. Com o hiperfluxo, a gente vai fazer em 3 anos. Mudou alguma coisa? Não, as pessoas continuam sendo empregadas. Só tem um fluxo mais rápido. Então a gente tem que migrar para o hiperfluxo. Não, interessantíssimo, cara. A gente no mundo da gestão de projetos, área que a gente, né, atua, eu vejo que é ganho de produtividade e a gente não deixa de ter menos trabalho por isso. A gente vai fazer Verdade. mais projetos. Isso. Agora, quem não é da área, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Voltei a praticar atividade física. Sei que não Sim. parece, mas voltei a Sim. praticar atividade Que bom. física. Eu também. Ó, Não isso é parece ótimo. também. Agora com filha, cara, 6 meses, minha bebezinha, eu tenho que me cuidar, né, cara? Já é uma atividade física Já grande. é uma atividade física gigante. E aí, o meu irmão chegou, mandou lá, através de um aplicativo, meu treino. Eu fico pensando, se você pega uma API ali para montar o treino, que vai consultar uma IA para... Coloca as características do Fernando Veronese, taxa de colesterol, pressão arterial, histórico familiar, por todos esses dados ali. E, com base nesses dados e meu objetivo, eu entendo que a IA tem grandes condições de montar um treino que seja muitíssimo adequado para mim. Porque Sim. ele vai ter muito mais dados. O trabalho do meu irmão, Felipe Veronese, inclusive, um abraço para ele, vai terminar? Não, porque eu preciso de alguém para me engajar durante o treino, para mostrar como é a repetição do exercício. Mas, o que tem ali a mais no dia a dia dele? É um acessório que vai garantir que eu tenha mais resultado. Porque, no final das contas, é sobre resultado. Sim. Então, eu vejo que a inteligência artificial, independente da profissão, obviamente tem profissão que vai ser extinta. Isso é fato. Né? Não tem muito como fugir. Mas vai dar a mais pessoas possibilidade de atuar de forma mais eficiente no seu trabalho. Sim. Ó, vamos pegar exatamente esse exemplo e falar no hiperfluxo. Então imagina que nós temos um consultor de treino, né? Esse consultor de treino, ele cobra R$250 a hora.
Então, eu frequento uma academia muito boa, tem muitos aparelhos, aqueles aparelhos italianos, bacana, né? Tem várias pessoas que têm esse dinheiro a mais para pagar R$ 250 a hora um treinador, mas muitas pessoas não têm. A pessoa tem o dinheiro para pagar para academia, que já é caro, R$ 500, mas 2 horas de treinador já vai o preço da academia. Então, nessa academia tem muitos espelhos. Então, você está naquele que faz assim... Desenvolvimento, tem um espelho na frente para você. Você está olhando o seu movimento. Você imagina que já dá para fazer isso? Você põe a IA, habilita lá, você tem a versão Pro, você põe lá, ela fala, levanta esse cotovelo. Ela fala para você, aparece no seu AirPod aqui. Levanta esse cotovelo que não tá legal, ó, você vai lesionar o músculo assim. Não, falei mais, levanta um pouco mais. Ele tá pervasivo, vendo tudo que eu tô fazendo. Isso vai acabar com o treinador? Não, ele vai permitir que o treinador ele amplie o número de pessoas. Ele não precisa cobrar 250. Ele pode cobrar 100 e atender 5 vezes a mais. E então ele vai ganhar mais dinheiro. Ao invés de ele cobrar 250, ele vai cobrar 100. Ou ao invés de cobrar 100, ele vai cobrar 20. Porque ele vai ter agentes ajudando ele, por exemplo. Isso. Ele não precisa estar lá. Ele consegue atender 5 pessoas ao mesmo tempo. E atendendo 5 pessoas ao mesmo tempo, ele cobra um pouquinho a mais e ganha um pouquinho mais, né? E ó, você imagina como ele... E ele fica com aquele negócio humano de manter o relacionamento. E ele começa a ter ganhos de escala e começa a aprender coisas por comparação. Olha, o Veronese, ele é assim, ó. Tem uma outra pessoa que tem um arquétipo semelhante. E ele começa a se transformar num cara melhor, né? Isso é o hiperfluxo. Interessante. Isso é a sociedade que a gente quer. Agora, existe a sociedade que a gente não quer e ela termina rapidinho. É só você começar a automatizar loucamente o trabalho das pessoas. Excluí-las. Pronto. Mas sabe o que eu fico pensando? No tempo, as pessoas ficam... Do jeito que eles falam, a gente vê algumas pessoas falando, parece que tudo vai acontecer muito rápido. Tá acontecendo rápido, tá tudo bem. Mas, por exemplo, o ensino de inglês vai acabar. Pode ser que no futuro, né, você consiga realmente resolver com IA. Coisa que eu já faço, tá, Finocchio? Eu ligo o ChatGPT, fico conversando em inglês, e às vezes em espanhol, e ela corrige, minha, tá? Sim. Ela corrige a minha pronúncia. Eu acho bizarro. Como que ela pode corrigir a minha pronúncia? Mas assim, obviamente que... E acabou de lançar uma chamada Sesame, que ele vai num extremo. Ele diminuiu a latência, é menor que o humano, e ele tem entonações emocionais. Uau. Chama Sesame. Depois eu passo para você o link. Olha, é incrível. Não, incrível. Só que assim, eu fico pensando a respeito da sociedade onde a gente vive. Então, por exemplo, o ChatGPT está ali disponível. Só que eu conheço pouquíssimas pessoas que param no seu dia, têm a disciplina de estudar inglês utilizando o ChatGPT. Ou, eu quero aprender alguma coisa, eu vou utilizar o ChatGPT para ser um mentor meu. Também não. Eu vejo, por exemplo, alunos de lugares onde eu ministro aulas, que o cara tem déficits básicos no português. Sim. Déficits básicos no raciocínio lógico ou analítico. Isso. Então, assim, são coisas que já são uma barreira para o indivíduo conseguir potencializar o que ele tem, né? Então, eu vejo que, assim, tudo bem, a IA está avançando, eu acho que a IA, eu tenho quase convicção disso. A IA está avançando mais rápido do que a capacidade humana tem de aproveitar, né? Eu falo, o cara escreve você com C cedilha, tá fazendo MBA. Isso é estranho pra caramba. Não tem raciocínio lógico. Nenhum. Não é claro a maneira como ele pensa. Não, e se ele fala, você não entende o que ele fala. Exato. E aí você fala assim, ele vai falar com a IA não vai entender o que ele fala também. Certo. Então, pra gente conseguir acompanhar isso, é que aí é uma questão política, a gente teria que ter um outro podcast pra falar disso. Mas teria que ter uma revolução na educação pra gente conseguir ter bons usuários de IA. Então, eu acho que a IA, ela tá indo muito mais rápido do que o humano, ou aqui o brasileiro, por exemplo, consegue consumir, cara. Sim.
Mas eu tenho uma boa notícia em relação a isso. Manda. Aí, o ano passado, eu fui contratado para fazer um evento, né, do PM Dome. E eles queriam um evento voltado para o futuro e tecnologia. E o Buckminster Fuller, quem criou o domo geodésico, ele era um grande, grande visionário. Ele era um cara maluco que não se adaptava nas organizações. Ele entrou em Harvard 2 vezes, ele foi expulso as 2 vezes. Ele terminou com mais patentes, ele era um revolucionário mesmo, né? Amigo do Andy Warhol, contra a cultura e tudo mais. Mas, para fazer essa entrega, eu fui resgatar os vídeos do Buckminster Fuller. E você não vai acreditar o que ele falava. Ele falava assim, muito em breve, nessa sociedade do futuro, que o computador vai fazer tudo, o importante é ser pessoa. Porque o principal motor da sociedade é consumir. Desde que as pessoas continuem consumindo, nós vamos ter a economia girando. Então, o que vai acontecer é que países como os Estados Unidos vão precisar muito do Brasil, porque lá tem pessoas. Porque imagina que eu coloquei nos Estados Unidos e o que eu preciso é que as pessoas consumam. O que faz a economia girar é a pessoa consumir. Então o Brasil vai precisar, os Estados Unidos vai precisar do Brasil, porque no Brasil tem pessoas. Uma vez que isso aí desenvolveu, o limite vai ser o número de pessoas. E olha, ele acertou em pleno. O maior problema do mundo é a bomba populacional, né? Que está diminuindo. E num momento a automação vai ser grande, que a gente vai precisar disso. Que ter pessoas que têm desejos para consumir. O desejo é o não ter, né? Voltando lá você deseja coisas que você não tem. E é isso que vai se precisar, segundo... E eu fiquei impressionado, porque ele descreveu a sociedade atual, sei lá, 50, 70 anos atrás, no vídeo. O vídeo é em preto e branco. Ele está descrevendo perfeitamente a nossa sociedade. E eu acho que ele está certo, um visionário. Existe a espaçonave Terra. Ele criou o conceito. Isso aqui é uma espaçonave. Se a gente se unir, vai dar tudo certo. Nós somos tripulantes dessa espaçonave. Vai ter benesses para todo mundo. Mas existe o risco da gente se destruir. Isso aqui vai ser um asteroide estéril no espaço. Sabe que tem um outro filósofo que chama Nick Bostrom? Gosto dele. Pô, o cara é brabo demais. Super inteligência. É um filósofo sueco, né? Sim. E ele fala sobre essas crises existenciais, transferência mental, todas essas questões, a superinteligência. O Black Mirror, a série, né? A famosa série distópica do futuro, foi inspirada muito no Nick Bostrom. Eu li um livro do Nick Bostrom que ele falou: o problema da superinteligência é que quando ela bate muito rápido. Então, e existe uma competição dessas duas potências para chegar. Porque imagina que você criou o SGI, a superinteligência. Não é nem o AGI. É o SGI. E que você pode criar pessoas super inteligentes. É esse botão. Quem chegar no SGI, o que ele vai fazer? Aqui é a mão dos Estados Unidos, é a mão da China para chegar. Quem apertar primeiro vai desenvolver engenheiros de software de AI, que vai gerar uma AI mais poderosa e não adianta o outro chegar em segundo lugar. Quem chegar primeiro já vai estar muitíssimo à frente. Muitíssimo ele dá um frente. salto. Aperta o botão primeiro. Mas assim, eu já li algumas coisas a respeito, não sou especialista nisso, mas ninguém sabe muito bem o que vai acontecer quando apertar o botão, né? Ninguém sabe. Aí pode ser que a tecnologia aperta o botão pro ser humano. Isso não tá descartável. Tá lá, China, Estados Unidos, ela aperta sozinho o botão. Puta merda. Pois é. Meu Deus, cara, que loucura, cara.
E aí, falando do Nick Bostrom, né? Ele também fala de simulação, Sim, que é um tema que eu piro, cara. é Eu verdade. piro. Porque, assim, ele tem aquele... São 3 cenários que ele propõe, né? Uhum. Que se existe uma civilização, ou se existe uma civilização de altíssima tecnologia, ou ela não conseguiu sobreviver o suficiente para conseguir criar universos simulados Uhum. com seres conscientes, ou ela não fez por questões éticas, ou a gente vive em um universo simulado por essa civilização avançada, né? Uhum. E, cara, o que você acha desse assunto? Eu gosto muito de mecânica quântica e eu gosto da parte filosófica nela. Porque a mecânica quântica, ela diz o que é a realidade. Uhum. Então, existe a escola de Copenhagen, existe a Everettiana, existe a Bohmiana, o David Bohm, que inclusive viveu no Brasil uma boa parte do tempo, ele foi expulso e veio segregado para o Brasil. Ele viveu bastante infeliz no Brasil, porque ele estava isolado aqui, na década de 50, se não me engano. Tá. Ou 60. Mas então, essas escolas, elas falam que é a realidade. E elas já são malucas o suficiente, né? A realidade não é a realidade que a gente vive, né? É um mundo que ele existe na hora que você olha. Isso já é uma simulação. Uhum. Um mundo que se materializa, ele se define na hora que você olha, já é bem louco. E é a hora que você olha. E quando você olha, eu não olho. E qualquer uma dessas escolas, até a escola de Copenhagen, quando tem um fóton atingindo, porque o fóton ele é uma onda, quando ele atinge o seu nervo óptico, ele vira uma partícula, vira o fóton. E você pegou para você. Eu não consigo consumir o seu fóton. O fóton que você pegou para você é seu. Ou seja, você está olhando para esse copo. Uhum. Então, você está pegando alguns fótons. Só que eu estou pegando outros. Então, nós não enxergamos A mesma realidade. Isso por nenhuma das escolas a gente enxerga a mesma realidade. Então, não existe uma realidade comum. Olha, eu faz um tempo que eu comecei a pesquisar sobre isso porque eu tenho algumas histórias de vida que me levam a acreditar que tem situações que acontece um bug na Matrix. Sim. Então, por exemplo, olha só. Você conheceu o Renan Guedes? Foi Não. professor lá na FIA? Não. Ele é CEO da Exide, uma consultoria de gestão. Ou eu conheci... Não Deve ter conhecido, ele ficou 6 anos na FIA. Sim. Em 2010 ali, 2011. E aí, olha essa história aqui, sinistra. Eu olhava pra ele, jovem, né? Eu olhava, eu modelava ele. Eu falava, nossa, eu quero ter uma consultoria também internacional. Eu ficava modelando ali, sabe? Ele como professor, eu como aluno. E aí um dia, tô eu lá, acordei 5 horas da manhã, em Curitiba, trabalhando num projeto. E aí eu lembrei dele, falei, pô, Renan, cara, olha só. Lembrei, falei, nossa, eu tô seguindo quase o mesmo caminho. A gente conseguiu começar uma unidade nos Estados Unidos, em Auburn. Caramba. 2 horas mais tarde, Finocchio, aparece quem apareceu no meu LinkedIn? O Renan. E aí, algum conhecido, um diretor que trabalha com ele também apareceu no meu LinkedIn. Falei, cara, eu pensei nele 2 horas antes. E do nada parece que o meu pensamento atingiu Isso. e o mobilizou. E aí a gente entra naquela aspira do... Sincronicidade. Sincronicidade. Então, isso aí tem um embasamento científico, bastante científico, eu diria até. Só que as pessoas não aceitam. Ele tem um certo esoterismo, né? Tem pouco de metafísica também. Sim, um dos pais da mecânica quântica, que era o Pauli, Wolfgang Pauli, não é o Pauling, é o Wolfgang Pauli, um dos pais. Ele criou matrizes da mecânica quântica, que hoje é usado muito em computação quântica, é a base da computação quântica. Então, ele que descobriu o neutrino, por exemplo, né? Um gênio, né? Quando ele estava muito jovenzinho, ele pirou o cabeção, ele psicotizou, como é a palavra, ele surtou. E em surto, ele foi levado ao hospital de Viena, austríaco,
E lá ele foi atendido por um médico chamado Carl Jung. O médico o tratou, curou ele, e eles ficaram muito amigos. Um grande mestre de física e, para mim, o pai da psicanálise, o grande mestre. E eles juntos criaram o conceito da sincronicidade. E eles explicavam pela mecânica quântica. E é um desenho, busca o desenho aqui, que ele mostra essa coisa não local. Isso que você está falando é o efeito da não localidade, que foi primeiro um dos grandes debates. O Einstein não aceitava a não localidade. Ele falava spook action at distance, quer dizer, ação à distância. Como que é isso? Você pensar e ligou, isso aí não existe na física, isso é impossível. Contraria a física clássica, né? Mas o teorema de Bell mostrou que o Einstein estava errado. O Einstein tinha criado com o Rosen e o Podolsky, eles criaram um negócio que levava ao absurdo a gente pensar assim. Mas, no fundo, o mundo é não local. O mundo é não local. Existe o Spooky Action at Distance. E o mundo, o que o teorema de Bell mostra, é que o mundo ele pode ser não local como não real. Não real significa o quê? Simulação. Nós vivemos numa simulação. Vamos traduzir para as pessoas. Isso que é o não real. Não é real. Então, e aí quando eu comecei a pesquisar, eu caí no Jung. Óbvio, né? Consciente coletivo, sincronicidade. E aí, eu achei interessante ali os conceitos, né? Mas, querendo ou não, a gente obviamente vai seguir na dúvida, né? E tem também a questão eu vi que também o Jung, ele tem uma linha mais esotérica também. Sim, ele é espiritual, né? Espiritual, exato. Porque a gente reconhece um mundo transcendente. O que é o mundo transcendente? O mundo transcendente é um mundo fora desse mundo físico com tempo. Então existe um mundo com mais dimensões fora desse mundo. Isso já é um mundo transcendente. Isso não está ligado só com o conceito de existir Deus, né? Tem o Deus de Spinoza, que é esse universo aí, né? Que nos cerca, né? Mas essa visão que existe uma transcendência, existe um mundo transcendente, existe coisas fora do mundo material. E aí, o que eu achei interessante é que quando eu comentei com a minha mãe eu converso muito com a minha mãe sobre assuntos, todo tipo de assunto. E aí, quando eu expliquei aí sobre essa possibilidade da simulação, ela chegou e falou assim, pô, mas isso aí já existe há muito tempo. Eu, por exemplo, que estudo espiritismo, né? Sim. Cara, é isso. Você pode dar muitas explicações para o mundo transcendente. Então, achei super interessante, cara. E aí esse negócio da simulação, meu... E aí veio aquele livro lá, não sei se você lembra, no início dos anos 2000, eu acho. Sim. Como que era o nome? Que era do universo, as leis do universo, não. O Segredo. O Segredo. Você lembra dessa história? Lembro. Veio o livro, depois o filme, não sei o quê. E obviamente que o Segredo, ele fica um pouco na linha ali do... Autoajuda. Exato, mas assim, é bizarro, porque... Mas assim, não... Tem pessoas que elas têm um materialismo que, na minha opinião, é uma coisa obsoleta, esse materialismo exacerbado. Porque se fala esse livro, O Segredo. É claro que muitas pessoas... É um livro bastante acessível. Mas ele fez um sucesso porque as pessoas se identificam. Elas percebem essas sincronicidades. Que às vezes é muito difícil você acreditar que é uma coincidência. Não é? Bom, o Jung falava bastante sobre isso e com certeza ele fez esse conceito junto com o Pauli. Eu acredito muito nisso. A gente tem que considerar, né? Existe aquela pessoa que é a pessoa chatinha, que ela está fazendo mestrado, doutorado em matemática na USP, e ela teve aquela formação materialista, e tudo que não é provado com a equação da ciência, ele fala é pseudociência.
Aham. São pessoas radicais, ao meu ver. Né? Pessoas chatas. também. Chatas. Chatas e radicais. Mas assim, pra quem nunca ouviu falar em sincronicidade ou no inconsciente coletivo, coisas que a gente está discutindo aqui, é aquela história de você pensar em alguém, aí horas depois você recebe um telefonema, você encontra na rua, né? Sim. Você percebe que tem gente que segue conceitualmente que é uma coincidência, mas tem gente que acredita em questões mais relacionadas à conexão entre os indivíduos, né? Existem conexões extradimensionais, não locais e às vezes não reais, né? Uhum. Enfim. Por exemplo, o Wolfram, que criou aquele software matemático, é um grande matemático, né? Nele não tem nada de esotérico, mas ele defende a new kind of science, né? Uma nova física. E no fundo, nós, como seres, nós somos seres computacionais. A gente executa algoritmos. Aí está o hardware, o seu cérebro, a sua consciência executa algoritmos no espaço. Então nós somos algoritmos. E se você for ver um hardware executando um algoritmo, outro hardware executando um algoritmo, isso não é uma simulação? É uma simulação. De fato. Não, e esse lance de pensar em hardware, que o corpo é hardware e a mente é software. É um algoritmo. Exemplo, é um algoritmo. E aí eu comentei com você, a gente estava no backstage aqui, eu comentei com o Finocchio que a minha filha, ela fica com os olhos, ela fica assim, ó, computando tudo, parece, ela tá processando tudo, 6 meses, processando tudo. Daí quando ela fica cansada disso, ela quer processar coisa nova, eu tenho que dar uma volta com ela para ela começar a processar coisa nova. E tudo é uma construção de uma cognição, que são algoritmos que a gente vai internalizando, né? É verdade. Como eu estava te falando, existe um pesquisador de IA, bastante respeitado. Ele é bastante cético. É o Ian LeCun. É o mais cético deles. Eu não gosto dele pelo ceticismo. Mas porque eu não sou uma pessoa cética. Mas ele fala que um bebê ele tem mais poder computacional que o Colossus aquele colosso computacional que o Elon Musk está fazendo com 200 mil H100, NVIDIA, porque o bebê ele processa informação de imagem, como você falou. Então, ainda não tem como competir com o humano, porque o bebê ele tem um treinamento que tem petabytes de informação e petaflops de processamento e assim por diante. A capacidade do cérebro é impressionante. Estou chutando as capacidades, mas a capacidade de processamento visual é gigantesca. Ainda não faz frente a coisas artificiais. Não, e eu fico pensando sobre a capacidade. Eu não sou um cara de exatas, tá, Finocchio? Não sou. Eu sou um cara de humanas, né? Você está mais preparado para entender. Já ouvi falar disso. Você está mais preparado. E o que acontece? Quando eu estou em alguma empresa, prestando algum tipo de serviço, às vezes eu tenho que pensar em um racional de pesos para avaliar pessoas de um projeto, por exemplo. Se é um boicotador, se está mais engajado ou menos engajado, se é resistente, provável resistente, coisa do tipo. Que é a parte de gestão de mudanças organizacionais. Que é olhar para a gente, de fato, gestão de stakeholders quando a gente pensa em gestão de projetos, né? E aí, eu com o ChatGPT consigo chegar em modelos matemáticos e eu consigo compreender alguns modelos matemáticos que eu crio junto com ele que vão fazer com que aquela lógica para avaliar se alguém é boicotador ou não, através de menções de comportamento daqueles indivíduos, é algo que eu me sinto super inteligente. Quando eu utilizo aqui o ChatGPT para ir mais longe na minha capacidade. Onde eu quero chegar? O que eu acho que deveria acontecer, não sei se existe, tá? Mas, por exemplo, eu sei que existem testes de QI, né? E também sei que tem muita gente que critica testes de QI. Mas, eu queria saber o quão o indivíduo é capaz o quão longe o indivíduo é capaz de ir utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Como se fosse um teste de QI para um indivíduo utilizando para ver, sabe,
qual é o salto que o indivíduo consegue dar com uma IA do lado? Eu vou resumir. A IA, ela é sim um exoesqueleto. Ela te deixa mais forte. Em termos de cultura e em termos de pensamento. É um exoesqueleto. Mas não é todo mundo que sabe operar o exoesqueleto. Tem pessoas que entram nesse exoesqueleto, eles não se adaptam. E isso tem muito a ver, talvez, com personalidade. Eu conheci pessoas inteligentes, mas que elas não conseguem usar 3 minutos do ChatGPT. Tem pessoas que são pesquisadores de IA, que usaram o ChatGPT 3.5, não gostou do que viu e nunca mais usou. E eles ficam insistindo que isso aqui é uma moda e vai passar. Eles estão esperando que isso acabe para eles poderem treinar uma rede neural preditiva como eles faziam há 10 anos atrás. Na minha opinião, eles estão como aquela pessoa em choque pós-traumático, que ela não aceita a realidade. Essas pessoas vão sofrer. Num determinado momento, eles estão esperando uma coisa, sei lá. Não, e... Bom, conheço gente pra caramba e você também. E tem muitas pessoas que não usam o ChatGPT. E algumas que usam mal. Usa mal. E aí, o que você poderia dar como sugestão, Finóquio, para as pessoas usarem de forma minimamente inteligente uma ferramenta de inteligência artificial, obviamente generativa, que a gente está falando, o ChatGPT, ou a ferramenta, qualquer outra ferramenta que possa ajudar a ampliar a sua capacidade intelectual para resolver problema? Eu tenho que ser sincero com você, que eu acho que o que mais impede a pessoa é características da personalidade. Por exemplo, ela tentar e ela lidar com a frustração de não ter, mas continuar insistindo. Porque existe uma zona de arrebentação. A computação de inteligência artificial, ela é um novo paradigma, é um paradigma semântico, onde essa computação ela entende semanticamente o que é. Se eu tirar uma foto, vai aparecer. Eu sei que isso aqui é paletó, eu sei que aquilo é relógio, isso é aliança, aquilo lá é óculos. Eu não estou vendo pixels. Eu não estou nessa camada. Eu estou vendo semanticamente o que significa. Para que serve um óculos? Bom, um óculos ele tem alça, ele tem lente, ele tem o frame, ele tem aqueles apoiadores do nariz. Então, essa computação ela entende tudo isso. Eu posso usar essa capacidade para o meu benefício. Agora, isso é um paradigma muito diferente da computação que eu conhecia, onde eu usava um programa que acessava um banco de dados. Eu acessava o DBase, né? Tem pessoas que são dessa época do DBase. E esses caras são os mais resistentes, hein? O cara fazia um programa em COBOL e acessava o arquivo em fita magnética. Tem pessoas que elas ficaram muito presas no paradigma antigo. Então, é preciso soltar um pouco para ir para o novo. Mas, o que eu acho que mais dificulta é uma coisa que eu talvez não tenha como lidar, mas também não posso desistir dessas pessoas. São pessoas que têm problema de raciocínio lógico. Elas já têm problema no mundo atual. Um problema, é uma pessoa que ela escreve e você não vê concatenação no texto. Eu sou uma pessoa que interage muito com pessoas de diversos níveis. Tenho 50 mil pessoas que eu interajo no LinkedIn. E eu, com boa vontade, eu tento entender o raciocínio delas. Mas tem pessoas que têm uma capacidade muito difícil de concatenar o raciocínio. Às vezes a pessoa está te elogiando e você entende como uma ofensa, mas ela está te elogiando porque ela tem dificuldade de concatenar o raciocínio. Essas pessoas a gente tem que ter um cuidado especial, tentar trazê-las, mas não é um problema do ChatGPT, é que elas têm, talvez, por um problema de formação, por um problema neurológico, elas têm
uma maior dificuldade de encadear raciocínio. E esse problema já existe no mundo não digital. Uhum. Agora, quando você vai para o mundo do ChatGPT, esse problema é exacerbado. Essa pessoa não consegue ir para frente. Olha só. Você sente isso? Eu sinto isso. E aí, o que eu fico pensando, você trazendo, me fez eu trazer aqui, eu consegui chegar em algo. É assim, tem pessoas que têm problema de raciocínio lógico, raciocínio analítico, Sim. beleza? Só que o uso do ChatGPT demanda também o que você falou, é o perfil. É o cara que é curioso, é um cara que ele já tem um perfil fora do ChatGPT. É verdade. Ele é curioso, ele é um empreendedor, ele quer sempre buscar algo novo, ele é movido por desafio, é movido por projeto. Então, quando ele cai no ChatGPT, ele vai na mesma pegada. É meio que o perfil do indivíduo. Uhum. E eu acho que isso faz muito sentido. Porque eu sou um entusiasta de ChatGPT. Eu chego e falo para todo mundo da importância, de que é legal e tudo mais. E eu consigo observar que tem alguns que entram um pouco, tira uma dúvida, pede para estruturar uma tabela, montar algum racional e sai. E tem gente que senta na frente do ChatGPT e consome para realmente tentar aprender, desenvolver, expandir. Entender, expandir, exato. Então, eu acho que faz muito sentido. E é uma preocupação gigantesca que eu tenho a respeito das pessoas que têm dificuldade lógica e vão ter dificuldades realmente de sentar na frente do ChatGPT e conseguir se desenvolver. Porque é algo base. E as competências do futuro, elas são multidisciplinares. Uhum. Eu gosto muito de multidisciplinaridade. Uhum. Você sabe que quando a gente faz uma sessão do Canvas, eu sempre procuro nas equipes por pessoas com background diferente. Uhum. Porque a soma daqueles backgrounds cria um todo maior, uma egrégora maior, que cria um Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era multidisciplinar. Então, o somatório cria a multidisciplinariedade. Mas eu vejo que as pessoas que são multidisciplinares, elas são mais preparadas para essa nova tecnologia. Por exemplo, eu tenho uma amiga que me incentiva e outra que fala assim, não está perdendo tempo. Por exemplo, eu comecei a estudar a psicanálise do Jung, que eu adoro, é fácil de entender. Uhum. Mas comecei a estudar a psicanálise do Jacques Lacan, que é difícil de entender. Uhum. Ele nomeia as coisas de uma maneira muito diferente, ele pensa de uma maneira muito diferente. Mas eu insisti. Uma delas falou assim, não, para com isso, não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. Fica aí na sua área que tá bom. Falei, não. Aí eu comecei a estudar o Jacques Lacan e eu comecei a perceber que o Jacques Lacan, ele descreveu a inteligência artificial atual baseada em transformers. O transformer, que é a base, né, o algoritmo base da inteligência artificial, não estou falando que ele é o segredo da Coca-Cola. Ele é um componente interessante do negócio. Mas tem mais coisas por aí. Mas ele é bastante baseado na teoria do Jacques Lacan. Que um significante, uma palavra que possui um significado, ela possui significado pela sequência das palavras que estão ao lado. Então, um significante, ele só adquire significado pelo contato em cadeia com os outros significantes. Que era a maneira como o Jacques Lacan definia a linguagem. Ele era um grande estudioso da linguagem. Então, eu acho que a linguagem está gabaritada pela inteligência artificial. Não só a linguagem escrita, a linguagem visual, a linguagem teatral. Tudo isso a inteligência artificial dominou de uma maneira muito significativa. E ele nos ajuda a expandir, criar esse exoesqueleto humano para a gente entender melhor e fazer melhor as coisas. Não, gostei do exoesqueleto. Achei interessante. Não, e de habilidade do presente e do futuro, eu considero que é o aprender a aprender. Aprender a aprender. Esse é o grande lance. Abraçar de cara
a multidisciplinariedade. Eu tô junto contigo, cara. Tamo junto. E agora, Finoc, pra gente chegar aí o momento final, se você fosse começar hoje, você é jovem e você quer começar hoje no ambiente de trabalho, ou em busca de uma profissão, ou para aquele indivíduo que tá há 15, 20 anos na mesma coisa e quer fazer uma transição. Se você fosse esse indivíduo hoje, o que você faria, cara? Stay curious. Fique curioso. Permaneça curioso. Porque se você permanecer curioso, as outras coisas vão surgir. Tá, você tentaria fomentar essa... Curiosidade. A curiosidade. Tem pessoas que... Eu sou de São Carlos. O pessoal adora churrasco e cerveja lá no interior. Também não tem muita coisa para fazer. Não, tô brincando. Tem bastante coisa para fazer, mas tem menos opções. E churrasco e cerveja, a gente interage com os amigos, coisa e tal, e vive uma vida boa, né? E é bom. Lá dá para fazer muito isso, porque a gente se conecta muito com as pessoas. As coisas são mais baratas no interior. É muito bom e tem muito sol e churrasco e cerveja. Mas se você quiser ficar só no churrasco e na cerveja, você não vai crescer. Você tem que ficar curioso. E é claro, para as pessoas que são do interior, tem muita oportunidade. Porque o mundo não está mais na capital ou no interior. Ele está lá no ChatGPT. Stay curious. Fique curioso. Pronto. Porrada, hein? Ótimo. E, Finoc, então, cara, se você quiser deixar aí também um recado, falar das suas redes sociais, se você tem projetos pessoais, projetos profissionais, acho que é legal também você expor pro pessoal onde te encontrar, ou se precisar, se quiser estudar com você, oficinas, faz aí, dá seu recado, por favor, cara. Bom, me procure no LinkedIn, José Finóquio. Depois você passa o link. A gente coloca na descrição do meu vídeo. perfil. Eu gosto muito de interagir. Eu não tenho oportunidade de interagir com as pessoas em múltiplas mídias sociais. Eu gostaria de ter, por exemplo, no Twitter. Mas isso é tão absorvente em termos de tempo. Então, todo mundo que conversa comigo, ou dialoga, ou faz uma provocação de diálogo, no LinkedIn eu consigo responder. Mas eu não consigo responder em outras mídias, porque eu não dou conta. Eu gostaria muito de interagir no Twitter, né? Mas não dá tempo. Instagram também nem pensar, né? Eu não tô falando, não tô desmerecendo. Eu acho que você pode criar toda uma comunidade no Instagram. Mas a que eu escolhi é o LinkedIn. Legal, tá. E aí também fica de olho, né? Porque o professor Finóquio vira e mexe, lança umas oficinas aí para que você se atualize a respeito de como utilizar a IA para potencializar projeto, Sim. A gestão, né? Eu tenho uma oficina que eu faço todo mês, que é o AI PMO, aberto para as pessoas. Que inclusive eu já fiz. Aberto. É muito bom. Não de graça, né? É um pequeno valor que a pessoa paga. E toda vez eu tô atualizando. E aí todo mês por quê? Porque tá mudando tudo muito rápido. Muito rápido. Então eu fiz e foi bem legal, foi bem massa. E tinha gente que já tinha feito 2, 3 e tava lá, né? Tava lá. Então isso é muito legal. Legal. E aí um recado também, é importante comentar que a gente tem episódios todas as segundas e quintas, né? Começamos aí no mês de abril. Segundas e quintas. Segundas-feiras eu chamo de causos corporativos, que as pessoas mandam, a audiência manda uma mensagem de voz via DM do Instagram, né? @Veronese1, a respeito de um caso bizarro corporativo ou dúvidas a respeito do que fazer no ambiente de trabalho, né? Eu tô estagnado, ou aconteceu isso com o meu líder, eu tô frustrado, ou aconteceu isso aqui que é bizarro. Qualquer tipo de coisa que acontece no ambiente de trabalho, eu escuto junto com vocês e vou fazendo comentários a respeito. São episódios de, no máximo, ali, 10 minutos. E às quintas-feiras, episódios como esse de entrevista. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, tudo como @Veronese1, e aqui também no podcast, no Veronese Podcast. Obrigado pela audiência, Finóquio, obrigado aí, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Veronese Podcast.